Um especialista na lei judaica, um homem conhecido por sua estrita adesão aos ensinamentos religiosos, abordou Jesus um dia. Ele tinha ouvido rumores sobre a sabedoria de Jesus e queria colocá-lo à prova, talvez esperando pegá-lo em uma declaração controversa ou expor uma lacuna em seu conhecimento. À medida que o homem se aproximava, a multidão ao redor de Jesus ficou em silêncio, curiosa para ver como essa troca se desenrolaria. Mestre, o advogado começou em um tom de respeito fingido. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, percebendo os motivos do homem, não respondeu diretamente. Em vez disso, ele devolveu a pergunta a ele. O que está escrito na lei? Como você a lê? O advogado sentiu uma onda de satisfação. Esta era sua área de especialização. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou com confiança, bem ciente de que sua resposta abrangia os mandamentos mais essenciais. Jesus assentiu. Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas o advogado não estava satisfeito. Ele não pretendia que essa conversa terminasse de forma tão simples. Querendo se justificar e talvez estreitar o escopo do mandamento para que pudesse alegar tê-lo cumprido, ele insistiu mais. E quem é meu próximo? Jesus fez uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. Seu olhar viajou pelos rostos na multidão, como se estivesse medindo suas expectativas. Então ele começou a contar uma história. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele disse, enquanto viajava pela estrada íngreme e sinuosa, ele caiu nas mãos de ladrões. Eles o espancaram, tiraram suas roupas e o deixaram meio morto à beira da estrada. Alguns dos ouvintes estremeceram, imaginando o caminho solitário e perigoso de Jerusalém para Jericó. Esta estrada era famosa por bandidos que se escondiam entre as rochas, atacando viajantes desavisados. Muitas pessoas ouviram histórias de viajantes que se aventuraram por aquele caminho sozinhos e nunca mais foram vistos. Jesus continuou. Enquanto o homem jazia ali, indefeso e coberto de sangue, um sacerdote estava descendo a mesma estrada. Quando viu o homem caído à beira da estrada, ele atravessou para o outro lado e continuou seu caminho. Um murmúrio percorreu a multidão. Os sacerdotes eram membros altamente respeitados da sociedade judaica, dedicados ao serviço do templo e encarregados de defender as leis de Deus. Certamente, um sacerdote teria compaixão de um companheiro judeu em necessidade. No entanto, na história de Jesus, o sacerdote desviou o olhar do homem ferido. Talvez ele temesse contaminação. Se o homem estivesse morto, o sacerdote seria considerado impuro para seus deveres no templo. Talvez ele estivesse simplesmente muito preocupado, sua mente fixada em seu destino em vez do sofrimento a seus pés. Jesus continuou. Pouco tempo depois, um levita desceu a mesma estrada. A multidão prendeu a respiração. Os levitas, embora não tão graduados quanto os sacerdotes, também eram oficiais religiosos que auxiliavam nos deveres do templo. Esperava-se que eles também vivessem pelos mandamentos e demonstrassem misericórdia e compaixão. Certamente o levita seria o único a parar e ajudar. Mas quando ele chegou ao local e viu o homem, disse Jesus, ele também passou pelo outro lado. Mais uma vez, a surpresa percorreu a multidão. Por que esses dois homens santos, pessoas que dedicaram suas vidas a servir a Deus, escolheram ignorar alguém em necessidade desesperada? Talvez eles estivessem com medo ou acreditassem que outra pessoa ajudaria. Talvez estivessem preocupados com o risco ou inconveniência. Independentemente de suas razões, tanto o sacerdote quanto o levita se afastaram de um companheiro que estava à beira da morte. Após uma pausa momentânea, Jesus continuou. Mas um samaritano, enquanto viajava, chegou onde o homem estava. Com isso, a multidão se agitou inquieta. Os samaritanos eram desprezados pelo povo judeu, vistos como hereges e estrangeiros que haviam corrompido a fé judaica. A inimizade entre judeus e samaritanos era profunda
remontando gerações. A maioria dos judeus evitaria até mesmo falar com um samaritano, muito menos esperaria qualquer gentileza de um. No entanto, na história de Jesus, foi o samaritano que viu o homem ferido e sentiu uma onda de compaixão. A multidão ficou em silêncio, esperando para ver o que essa figura rejeitada faria. O samaritano não hesitou. Ele se aproximou do homem e começou a cuidar de seus ferimentos. Ele derramou óleo e vinho sobre os ferimentos, usando seus próprios suprimentos para limpá-los e acalmá-los. Então, ele rasgou tiras de suas próprias vestes para enfaixar os ferimentos, suas mãos trabalhando cuidadosamente enquanto ele enfaixava cada corte e hematoma. Depois de tratar dos ferimentos do homem, o samaritano o ergueu gentilmente em seu próprio jumento. Foi uma tarefa árdua, que exigiu força e cuidado para mover o homem ferido sem causar mais danos. Então, caminhando ao lado do animal, ele o guiou lentamente pela estrada, apoiando o homem enquanto ele andava. Horas depois, eles chegaram a uma estalagem. O samaritano entrou e arrumou um quarto. Depois voltou para carregar o homem para dentro. Ele passou a noite ao lado do homem ferido, cuidando de suas necessidades, garantindo que ele estivesse confortável, alimentando e verificando seus ferimentos. O samaritano estava exausto, mas ficou acordado a noite toda, sem vontade de sair do lado do homem. Quando amanheceu, o samaritano percebeu que precisaria continuar sua jornada, mas não abandonou sua nova responsabilidade. Em vez disso, ele foi até o estalajadeiro, tirou 2 moedas de prata, o suficiente para cobrir várias noites de hospedagem, e as entregou. "Cuide dele", ele disse, sua voz cansada, mas determinada. "Qualquer gasto extra que você fizer, eu lhe pagarei quando eu voltar." O estalajadeiro olhou para o samaritano com uma mistura de surpresa e respeito. Poucas pessoas fariam tanto esforço por um estranho, especialmente alguém de uma comunidade diferente, até mesmo hostil. A gentileza do samaritano era incomum, sua generosidade inesperada. No entanto, ele deixou a estalagem com a promessa de garantir a recuperação completa do homem, não importando o custo. Tendo terminado sua história, Jesus se virou para o advogado, que havia ficado quieto, ouvindo com atenção arrebatada. O rosto do homem era contemplativo, seu orgulho e presunção anteriores substituídos por uma pitada de humildade. Jesus lhe fez uma pergunta simples: "Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de ladrões?" O advogado hesitou, relutante em falar a resposta óbvia. Dizer isso em voz alta significaria reconhecer que o samaritano, o tipo de pessoa que ele poderia desprezar, havia demonstrado maior retidão e misericórdia do que o sacerdote ou o levita. Finalmente, com uma voz calma, ele respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus assentiu, sua expressão calorosa, mas firme. "Vá e faça o mesmo." O advogado ficou em silêncio, percebendo a profundidade da lição. Sua compreensão de próximo havia sido desafiada, virada do avesso. Por muito tempo, ele havia limitado a ideia de um próximo àqueles que pareciam, agiam e acreditavam como ele. Mas Jesus havia expandido o conceito, mostrando que um próximo não era definido por raça, status ou credo, mas pela disposição de mostrar misericórdia e compaixão. A multidão se dispersou. Cada pessoa saiu com uma história que permaneceria em suas mentes. Alguns, como o advogado, se sentiram condenados, reconsiderando seu próprio tratamento daqueles que antes poderiam ter ignorado ou desprezado. Outros foram inspirados, lembrados de que a retidão ia além de regras e rituais. Ela vivia na gentileza, em cruzar limites e em estender amor até mesmo àqueles que antes consideravam estranhos. Nos dias seguintes, conforme a história se espalhava, muitos ponderavam o que realmente significava amar o próximo como a si mesmo. As ações do samaritano, um homem rejeitado pela sociedade, se tornaram um exemplo inesperado de amor e compaixão divinos. O sacerdote e o levita, que se dedicaram ao templo, perderam a oportunidade de viver os mandamentos que defendiam. A história expôs a inadequação de seguir regras religiosas sem amor genuíno,
E ecoou o ensinamento de Jesus de que para herdar a vida eterna, é preciso ir além da mera observância e incorporar a misericórdia. E assim, daquele dia em diante, as palavras de Jesus, "Vai e faça o mesmo", ecoaram nos corações daqueles que ouviram a história. A mensagem era clara e inescapável. A verdadeira fé não era sobre conhecer a lei, era sobre vivê-la, especialmente quando isso significava mostrar gentileza para com aqueles que eram diferentes, desprezados ou esquecidos. Jesus havia revelado que o reino de Deus não era um lugar para orgulho ou preconceito, mas para misericórdia que quebrava barreiras, amor que se recusava a se afastar e compaixão que cuidava do sofrimento. No final, o advogado se afastou de Jesus, talvez mudado, talvez ainda lutando com as implicações da história que acabará de ouvir. Mas ele nunca se esqueceria da parábola do bom samaritano, nem a multidão. Por meio dessa história, Jesus lhes mostrou um caminho para uma vida mais plena e rica. Uma vida onde o amor a Deus era inseparável do amor a todos os vizinhos, sem exceção. Agora, uma oração pedindo humildade. Fique até o final e peça junto. Com fé e esperança, Senhor meu Deus, venho ao Senhor com um coração sincero, buscando tua ajuda para ser transformado. Sei que muitas vezes sou tentado a buscar reconhecimento, a querer me destacar, e por isso, te peço que me ajudes a enxergar o valor da humildade. Ensina-me a colocar os outros à frente de mim, a me importar genuinamente com aqueles que estão ao meu redor, buscando o bem deles antes de pensar em mim mesmo. Que eu possa amar e servir com um coração generoso, sem esperar nada em troca, sabendo que tudo o que faço deve refletir o teu amor. Pai, guarda-me de cair nas armadilhas do orgulho e da vaidade. Eu sei que o orgulho me afasta de ti e das pessoas, criando uma barreira que endurece o meu coração. Ajuda-me a me lembrar que sou apenas pó e que tudo o que tenho, tudo o que sou, é um presente teu. Que a minha confiança e o meu valor estejam firmados em ti e não nas coisas deste mundo. Ensina-me a depender de ti em todas as situações, a confiar que tu me dás tudo o que preciso no tempo certo. Senhor, molda o meu caráter para que a humildade faça parte de quem sou, não apenas por fora, mas que seja uma transformação verdadeira e profunda no meu interior. Que eu possa reconhecer quando erro e que não tenha vergonha de admitir minhas falhas. Que eu me alegre em servir, mesmo nas pequenas tarefas, sabendo que tu vês o coração e o serviço que ofereço a ti. Que o meu maior desejo seja agradar-te e que, em todos os meus relacionamentos, eu leve paz, bondade e compreensão. Ajuda-me a caminhar com mansidão e simplicidade, lembrando sempre que tu és a minha força. Eu me coloco debaixo da tua mão poderosa, esperando teu agir na minha vida e confiando que no teu tempo, tu me guiarás aos lugares que tens preparado para mim. E acima de tudo, Senhor, que minha vida possa ser um testemunho do teu amor e da tua graça, para que outros possam ver em mim a tua presença e o teu poder. Obrigado por tua paciência e por moldares o meu coração dia a dia. Em nome de Jesus eu oro.